Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Hoje pela manhã estivemos aqui trazendo uma palavra que nós gostaríamos de dar continuidade à mesma palavra, como eu disse, na dependência do Espírito Santo de Deus. Seguir ao Senhor Jesus não implica em que não entraremos em tempestades. Às vezes, muito ao contrário, seguir ao Senhor Jesus nos garante que em algum momento estaremos numa tempestade. Porque nesse ato de seguir ao Senhor, e aqueles que o seguiram, por diversas vezes tiveram que atravessar o mar da Galileia, por diversas vezes tiveram de ir de um lugar a outro lugar, fazendo mão deste recurso, e não por qualquer motivo de erros, não por qualquer motivo de pecados ou falhas, mas simplesmente pela adversidade das circunstâncias, das realidades, eles se meteram, por vezes, em tempestades. Algumas delas foram talvez sem grande importância e nem foram citadas. Outras delas foram notáveis e, por causa disto, foram elas citadas. Hoje pela manhã eu dizia que o Senhor Jesus que nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O Senhor Jesus, por muitas vezes, nos ensinou, e como deveríamos nós também ensinar, mais com os seus exemplos do que apenas com as suas palavras. E num destes exemplos, e desculpe a redundância, exemplares, Jesus Cristo, naquela tempestade, dormia. Como alguém pode dormir na tempestade? Como alguém pode ter paz suficiente para dormir na tempestade? Como alguém pode restaurar-se no descanso em meio a uma tempestade? Mas naquela tempestade, que de tão terrível que foi, fez com que os discípulos gritassem ao Senhor Jesus, que falassem: Mestre, tu não te preocupas, porque perecemos. Naquela tempestade, Jesus dormia. E pela manhã, nós dissemos: não basta dormir na tempestade. Porque a Bíblia diz que Jesus dormia, mas dormia com a cabeça no travesseiro. É necessário aprender a dormir na tempestade com a cabeça no lugar certo. Você pode dizer amém a isso? Porque esse é um dos grandes problemas daqueles que até conseguem dormir na tempestade, mas dormem na tempestade com a cabeça no lugar errado. Imagine a cabeça sobre talvez um dos assentos de madeira, imagine nos solavancos da tempestade o que isso não poderia produzir. E é por isso que, por vezes, mesmo buscando, não, eu buscarei me acalmar, eu buscarei descansar, eu buscarei confiar no Senhor, mas a nossa cabeça está no lugar errado. A nossa cabeça estará apoiada no lugar errado. A nossa cabeça está repousando no lugar errado. E por causa disso nós acabaremos nos ferindo, nós acabaremos nos machucando. Por causa disso nós acabaremos nem mesmo, por mais que durmamos, não repousaremos.
E por não repousarmos, embora tenhamos dormido, não nos restauraremos, porque não nos renovaremos. E a fé nos leva a esse conforto, porque no mesmo texto que Jesus fala sobre deixo-vos a paz, disse, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador, o Paracleto, o Consolador, o não apenas Consolador, mas no significado da palavra, o Confortador, não apenas o Confortador e o Consolador, mas o Encorajador, não apenas o Confortador, o Consolador, o Encorajador, mas, acima de tudo, o Fortalecedor. E assim como no conforto de um sono restaurador, somos nós não apenas restaurados, mas fortalecidos. E o dito popular que diz que sono alimenta, no final, de fato, alimenta e fortalece. E que nós precisamos buscar, no meio de todas as intempéries, no meio de todas as circunstâncias, no meio de todas as adversidades, das tormentas e tormentos, das tempestades, aprender a repousar seguro. A Bíblia diz, ainda que estoure contra mim a guerra, diz em 2 textos, num deles diz, eu não temerei, no outro diz, o meu coração não estremecerá. Ainda assim, e em outras palavras, eu estarei seguro. Ainda assim, digo agora como o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, em quem tenho depositado a minha fé. Ainda assim, digo, citando Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ainda assim, citando Abacuque, que o produto do campo não alcance, minta, não produza, não exista. Ainda assim, com todas as circunstâncias contrárias, não só adversas, contrárias, ainda assim, eu louvarei ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor. É como eu disse aqui, muitos louvam ao Senhor pelo que o Senhor dá, mas somente grandes homens de fé, como Jó, conseguem louvar também ao Senhor pelo que o Senhor tira, porque isto é total confiança. Isso é saber em quem tem crido. Quando Jesus estabeleceu a ceia do Senhor, toda essa ceia pertencia a uma historicidade, a uma realidade da Páscoa. E a Páscoa surge, assim como a ceia do Senhor Jesus Cristo, surge no meio da noite, na noite em que Jesus foi traído. Ele tomou o pão e o cálice. Ele tomou o pão e o cálice. E aonde é citado o pão e o vinho, é citado com Melquisedeque. E diz que Jesus é da ordem de Melquisedeque. E por isso Jesus é o ministro do pão e do vinho. Porque Melquisedeque chega ao encontro com Abraão, com pão e com vinho. E faz aliança com Abraão. E Jesus também, aliança conosco, estabeleceu. Nisto que representa o seu corpo, o pão, nisto que representa o seu sangue derramado por amor a nós no Calvário. Sua aliança e superior aliança conosco, selada no seu sangue.
no precioso sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Mas naquele dia, o dia da Páscoa, naquela noite, melhor dizendo, a noite da Páscoa, ela é chamada, nas Sagradas Escrituras, da terrível noite do Senhor. Nós usamos muito e lemos muito, nos lembrando muito da expressão bíblica, o terrível dia do Senhor, que é dia de juízo, mas também é dia de salvação. Mas é utilizada sobre a própria Páscoa e a libertação do povo de Deus do Egito, a terrível noite do Senhor. E realmente foi noite terrível. Houve um grito, praticamente uníssono, quando houve aquele juízo e a morte dos primogênitos. E o povo de Israel, que tinha os umbrais das suas portas marcados pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro Pascal, na celebração da Páscoa, reunidos dentro de casa com seus familiares, reunidos dentro de casa com seus amigos, reunidos em família e com famílias, em seu ambiente, comiam eles da carne do Cordeiro e eram protegidos eles pelo sangue do Cordeiro. Mas sabemos que quando Israel foi libertado, diz que o Senhor impressionou o coração dos egípcios e cada judeu tomou de seu vizinho, porque os seus vizinhos lhe entregaram para que fossem o mais rápido possível, para que saíssem de sua terra. E assim Israel despojou o Egito. Mas o que me chama a atenção é dos seus vizinhos. Porque nós temos a ideia apenas de Israel, na terra de Gósen, afastado dos egípcios, mas aqui diz dos seus vizinhos egípcios. Havia vizinhos. Imagine aquela noite, que noite terrível foi, que noite em que você está celebrando, mas à sua direita, talvez, à sua esquerda, quem o sabe, gritos. Não, e gritos que cortavam a alma de qualquer ser humano. Um pai, uma mãe, gritando pela morte, sabedor que a morte era pelo juízo. Era o Deus de Israel executando juízo. E que horror, o que deve ter gelado a alma desta gente. Era um momento terrível, era um momento difícil. E eu te digo uma coisa, muito me preocupa, por vezes, a postura da igreja como um todo, não apenas eu, você, mas que eu saiba, nós fazemos parte da igreja. E digo agora da igreja, colocando a igreja nos moldes de Israel. Se Israel se regozijou com a morte dos primogênitos no Egito, Israel precisava de muito mais libertação do que da escravidão. E se nós nos regozijamos com qualquer juízo que Deus traga sobre outros, por mais merecedor que possam ser, quantas vezes me espanta, digo eu, quando ouço certos ministros de Deus praticamente falando sobre juízo e juízo eterno, sobre condenação e condenação eterna, de uma maneira que vibram, que se regozijam, que não derramam lágrimas por aqueles que cairão
na realidade deste juízo. É a primeira coisa que nós devemos analisar em nossa vida, é que se o nosso coração é como o coração daquele que na cruz, suas primeiras palavras foram: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, talvez isso é que tenha mexido mais com os romanos. A crucificação era um fato, na realidade da vida daqueles soldados, já conhecida. E eles estavam, de certa maneira, já habituados, acostumados com serem mordidos, cuspidos, amaldiçoados, praguejados, ofendidos, com toda sorte de ofensa, ao prender aquelas pessoas na cruz. Alguns presos por cordas, mas outros com cravos, o que era mais comum. Imagine esse ato, o que aquele que está sendo crucificado não fazia. Mas no dia em que Jesus foi crucificado, aqueles homens em tudo começaram a pasmar, porque não estavam eles acostumados com o que Jesus estava fazendo. Quando eles tomaram como estavam acostumados, com toda a força, com toda a agressividade, os braços de Jesus, as mãos de Cristo, e tomaram com cordas e puxaram. E alguém, talvez segurando a sua mão, puxando a sua mão, de repente eles olham e dizem: mas onde está a resistência? Onde está o combate? Onde está a tentativa de fuga natural ao ser humano? Não apenas na realidade em que se encontra, mas natural ao ser humano. Mas a Bíblia diz que ele se entregou. E, meus irmãos, isso mexeu com aquela gente, porque ele se deu. Ele entregou sua mão. Ele entregou todo o seu corpo. Ele se deu por completo. Entenda bem. Num sentido, ele não se deu aos romanos, mas em outro sentido, ele se deu aos seus inimigos, porque ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos dele. E ele se deu por nós e para nós. E para nós. Então, toda a mensagem e a palavra que é utilizada pelo apóstolo Paulo, porque no dia em que comemos e bebemos, anunciamos. Essa palavra anúncio, ela não é um anúncio qualquer. Ela é uma proclamação. Ela é um brado. A palavra anúncio ali é a palavra que mais tarde foi utilizada para pregação. E ela é um grito, ela é uma proclamação, um brado, como um grito de guerra, um brado de vitória, uma palavra de um arauto. Proclamamos, anunciamos, bradamos, gritamos a mensagem do Evangelho, a morte do Senhor, até que Ele venha, até que Ele possa vir. E virá Ele em juízo, virá Ele em glória, e todo olho o verá. E em dias como os nossos dias, em que a igreja volta-se
por causa de tantas crises e de tantas guerras e de tantas coisas que nos parecem um cumprimento das profecias, volta-se com uma visão mais escatológica, mais sobre as profecias. Não há quem falte de dizer, e há pregadores que até dizem, eu não estou afirmando, mas... E engraçado que esse mas afirma tudo. E se você não vai afirmar, então não afirme. Então não diga nada. No entanto, em se tratando das promessas do Senhor, uma coisa nós sabemos e temos certeza, Ele cumpre as suas promessas. E Ele voltará. E meus amados irmãos, diante de toda essa realidade, diante dessa realidade que nós, seguindo ao Senhor, podemos entrar em tempestades, em desafios, em lutas, mesmo com a paz que Ele nos dá. Efésios nos diz algo interessante, porque a epístola de Paulo aos Efésios é a epístola da igreja, ela se dirige à igreja, a toda a estrutura da igreja. Ela começa já dizendo que Ele não nos assentará, mas já nos assentou em lugares celestiais. Mas apesar de tudo isto, Paulo, ao concluir a sua epístola, no versículo de número 10, do capítulo de número 6, da epístola de Paulo aos Efésios, disse, quanto ao mais, porque sempre há mais a se dizer. Mas quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E em se tratando destas ciladas, disse Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, já que a nossa luta não é contra sangue nem contra a carne, já que quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, tomai, isso depende de nós, tomai toda a armadura de Deus, não em parte, mas por completo, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Porque há quem vença e depois de vencer, desfaleça, caia. Não, a Bíblia diz, permanecendo inabaláveis. Eu louvo a Deus por esta palavra. Inabaláveis. Nada nos abalará. Nem o dia mau. E eu vou dizer, nem o esforço extraordinário para a vitória nos abalará. Se nós nos revestirmos de toda, não de parte, mas de toda a armadura de Deus. Por isso a Bíblia diz, estai, pois, firmes. Quando a palavra de Deus nos diz firmes, não é simplesmente você estar bem, como direi, apoiado. É estar de pé. Porque há quem esteja firme deitado. Há quem esteja firme agachado. Mas a palavra firme, ela significa de pé. Fiquem de pé. A própria palavra discípulo, por outro motivo, significa o que fica de pé. Pois os discípulos ouviam seus mestres e até hoje, dentro da cultura ortodoxa hebraica, se ouve a palavra
de pé. É no livro de Neemias, nos diz que a palavra foi lida de um púlpito e o povo de pé ouvia, porque biblicamente e na própria tradição da cultura hebraica se entende que na leitura da palavra há a manifestação da presença real de Deus. E nessa presença régia e real, nós ficamos de pé diante dele para honrá-lo e para honrar a sua palavra. Por isso Jesus dizia àqueles que não podiam ficar de pé pelas suas deficiências, incapacidades, Jesus dizia: levanta-te. Mas Jesus não dizia apenas um levanta-te para erguer-se. É lindo para quem não pode andar, erguer-se. Para quem não pode ter forças de se colocar em pé, saltar sobre os seus próprios pés, que é o significado literal da expressão grega. Põe-te de pé, salta sobre os teus pés. Mas Jesus acrescentava: e anda. Porque o Senhor não quer apenas nos erguer, o Senhor quer nos dinamizar a um destino. Então, quando o Senhor te levanta, Ele não apenas te levanta, Ele não apenas ergue, Ele não apenas te ergue do teu problema, Ele não apenas ergue da tua dificuldade, Ele te faz ir em frente, Ele te faz caminhar, Ele nos tira da imobilidade e não apenas da prostração. E eu louvo ao Senhor por isso. Eu espero que você também louve ao Senhor por isso. Que essa é a palavra do Senhor para a nossa vida, não apenas de pé, mas em frente. Meu filho, avance, não apenas erga-se. É ótimo, eu me levantei, mas vá em frente. Vá em frente. E aqui, então, nos diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica. Porque diante de tudo isso nós dizemos assim: mas como eu me vestirei? Como eu tomarei? Como eu farei tudo isso? Com toda a oração e súplica. Orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando, com toda a perseverança, e mais uma vez, e súplica, por todos os santos, e não apenas por todos os santos, e veja bem, por todos os santos, e não a todos os santos, não é suplicar a, é suplicar por. Amém? Por todos os santos. E também por mim. Suplicai por mim. Para quê, Paulo? Para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra. Para que com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Sabe, você não toma essa armadura, você não se põe firme, você não se torna inabalável apenas por você. Você se torna tudo isto por todos. Porque você ora e suplica,
não apenas por você, porque poderíamos imaginar que algo tão direto, tomai a armadura, estai firmes no Senhor, para que depois de ter resistido dia mal, permanecer inabaláveis. É tão direto a nós, é tão conosco tudo isso. E quando se fala orando, perseverando em todo o tempo, vigiando e coisas assim, e dizendo, então, por mim. Não, por todos. Eu não suplico apenas por mim. Aliás, o grande segredo da oração é que quanto mais eu oro por todos, tanto mais Deus a mim abençoa. A Bíblia, falando sobre oração, disse que certo homem, à meia-noite. Eu gosto do que Jesus diz, à meia-noite. Meia-noite é um horário bem difícil para quem está dormindo. E é tão difícil que o amigo, porque diz que era amigo, ao ouvir e escutar o outro amigo, dizendo, amigo, ajuda-me, porque um amigo chegou de viagem e eu não tenho nada para dar, dá-me pães, para que eu dê a outro. Note bem, dá-me para que eu dê a outro. Não dá-me para que eu tenha, dá-me para que eu dê. Jesus estava ensinando a orar. Sabe, nós oramos muito ao Senhor, dá-me para que eu tenha. E estranhamente, nós esquecemos de orar como o Senhor nos ensinou, dá-me para que eu dê. Dá-me para que eu dê. Que eu tenha para dar, eu não tenho para dar. Mas dá-me para que eu tenha para dar. E disse, eu já estou deitado. Não apenas deitado, eu desconfio que ele já estava dormindo. E que esse amigo, e amigo inconveniente, que todo mundo tem pelo menos um, pelo amor de Deus. Aquele amigo que liga na hora que não tem que ligar, aquele amigo que fala na hora que tinha que se calar, aquele amigo que perturba. Então, esse amigo, este cara de pau na Bíblia, que à meia-noite bate na tua casa. Hoje em dia nós dormimos mais tarde, mas naquele tempo, ao inclinar-se o sol, ao desaparecer, às 6 horas se terminava o dia. Então, nós já estamos, às 6 horas de outro dia, nós já estamos já em sono avançado. Eles já haviam jantado, eles já haviam feito tantas coisas, eles já haviam deitado. E chega aquela pessoa à meia-noite, no horário mais inconveniente, e bate. Sabe, eu tenho um amigo que ele não é inconveniente, mas o celular dele é inconveniente. Eu não sei o que tem certos celulares. É claro que pessoas que entendam mais sobre isso devem saber o motivo. Mas você sabe aqueles celulares que ligam, que simplesmente ligam. Claro, alguém deve ter tocado, nunca deveria ter tocado. Às vezes a maneira como que colocamos no bolso. E é engraçadíssimo, porque esse meu amigo, geralmente acontece isso, nos horários assim um pouco que afligem. Porque você receber um telefonema às 2, 3 horas da manhã, você pensa tudo, menos alguém está me dando uma boa notícia. Porque 2 ou 3 horas da manhã, você diz assim, só pode ser uma tragédia, uma catástrofe, porque alguém me ligaria a essa hora, o que houve? E tudo. E quando eu atendo e falo, tudo bem com você? Porque hoje nos celulares, como no meu, e deve ser no seu, vem a pessoa, o nome da pessoa, às vezes aparece a foto da pessoa e tudo mais, e você diz, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, e você ouve uma série de vozes, todo mundo rindo e conversando em algum lugar, e você diz, não, o celular ligou.
Não é ele o inconveniente, mas aquele celular dele é um sem vergonha. Aquele celular. E esse amigo, não era o celular, era ele. Mas no momento de emergência, ele vai e bate. Mas ele não bateu em qualquer horário, ele bateu à meia-noite. Por que meia-noite é tão importante? Porque eu volto a dizer o que eu disse hoje pela manhã, essas coisas não são ditas nas Sagradas Escrituras apenas por dizer, ela tem um propósito. Porque, meus irmãos, foi à meia-noite que Deus libertou o povo de Israel do Egito. À meia-noite, num horário inconveniente, num horário em que Faraó disse, quer saber de uma coisa? Vão. E quando Faraó diz vai, não diz amanhã eu me levanto. Não, vai. Quando te abre a porta para sair, não diga, Senhor, deixe-me descansar um pouco. Não, a porta está aberta. Vá embora. A Bíblia diz, eles saíram apressadamente, porque do Egito não se sai com calma, se sai com pressa. De circunstâncias como o Egito, você não tem que sair com calma. Oh, glória a Deus, Deus abriu a porta para mim. Oh, eu estou liberto. Oh, as coisas... Se você demorar, Faraó não presta. Se eles saindo rápido, Faraó foi atrás. Se eles não saíssem, Faraó fechava a porta. Então, antes que a porta se feche, passe. Vá embora. A meia-noite é um horário muito especial, porque a meia-noite é o fim de tudo. Na nossa cultura. Na cultura hebraica é às 6 horas. Mas na nossa cultura, a meia-noite é o fim do dia. E é o início de outro dia. E na meia-noite, Israel deixou de ser escravo e passou a ser livre. À meia-noite, Israel deixou de ser empobrecido e passou a ser enriquecido. À meia-noite, Israel deixou de ser humilhado e foi exaltado. À meia-noite, Israel deixou de ser oprimido e saiu vencedor. A meia-noite significa uma mudança radical nas nossas vidas. Quando você ora, a meia-noite de Deus chega na tua vida. E a meia-noite de Deus significa que tudo acabou. Como a Bíblia diz, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa é a meia-noite de Deus. É por isso que nós devemos nos tornar firmes. E depois de termos passado a meia-noite de Deus, o dia mau, permaneçamos inabaláveis. Porque luta não te vence apenas com uma derrota imediata. Luta te vence por um desgaste na luta. Quando Davi enfrentou a Golias, a Bíblia diz que Davi não podia manejar a espada de um homem, a espada de Saul. Mas depois do combate com Golias, Davi podia manejar a espada de um gigante. De um gigante. As lutas, quando Deus ao teu lado luta, são assim. Porque as lutas sem Deus, apenas no nosso braço e na nossa força, quando lutamos, ao terminar, cansamos, mas com Deus, quando lutamos, ao terminar, nos fortalecemos. E é isto que nós necessitamos.
Não apenas, como eu disse, a cabeça no lugar certo. Meus irmãos, tem muita gente, e eu tenho que falar isso de novo, porque é o que tem me preocupado no meu coração, que está com a cabeça no lugar errado. Que está até mesmo buscando descansar. Porque existe um momento na batalha da vida que nós falamos, eu preciso, eu tenho. Mas o problema é que a nossa cabeça não sai do problema, da dificuldade. Olha, a nossa cabeça é uma coisa impressionante. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver. E aquele que prega e prega o Evangelho tem que vencer um monte de desafios. Eu me lembro do meu pastor, um dos meus pastores, que um dia teve a infelicidade de ir despenteado para o púlpito. Eu não sei por que ele foi despenteado, mas ele tinha um cabelo considerável. E não que fosse muito comprido, mas tinha bastante cabelo. E por algum motivo, eu não tenho a menor ideia. Sabe que ele parecia mais um anime japonês. Aqueles cabelos que vão para um canto. Você já viu esses animes japoneses que têm um cabelo assim, apontando para algum lugar? E aquele cabelo perturbava. O homem pregou alguma coisa que eu não consigo me lembrar, mas do cabelo eu não esqueço. Porque assim somos nós. Não é verdade que nós somos desse jeitinho mesmo? E ele estava pregando, falando da palavra, e pregava muito bem, e era um mestre na palavra, mas aquele cabelo me perturbou. E a minha cabeça não saía. Por mais que eu dissesse, não quero prestar atenção na palavra, eu sempre fui ávido pela palavra, eu sempre amei a palavra, mas aquele cabelo era um problema. E se com uma coisa tão pequena, porque você há de convir que isso é uma coisa insignificante, pode nos roubar a atenção. Imagine coisas realmente preocupantes. Por isso a obra de consolação, e que a Bíblia diz que Deus nos deu o consolarmos e manifestarmos o ministério da reconciliação. Olha, meu irmão, essa é uma tarefa, por vezes, sobrenatural. Porque o que dizer a uma pessoa que a vida lhe roubou, que a vida lhe feriu, que a vida assassinou, a vida roubou todos os seus sonhos, suas esperanças. E nesse momento você se aproxima dessa pessoa e vai dar uma palavra a essa pessoa. Eu estou orando com um grupo de pastores que entraram em contato comigo por um jovem que parece que a família, que agora está se aproximando do Evangelho, mas eles são de uma comunidade, e o pastor me enviou a foto do jovem completamente amarrado, jogado num tipo de um buraco dentro da comunidade, horas contadas de vida. E então, mãe e pai chegaram para esse conhecido meu, esse pastor, e vieram, ajude-nos. O que fazer numa hora dessa? Ele me mandou imediatamente a mensagem, a mim, a outros, e ele disse, você foi um dos poucos que me respondeu. E eu dizia a ele, vamos orar, vamos estar juntos, vamos orar. Gente, existem uns pastores, eles podem não ser os maiores pregadores, eles podem não serem grandes showmans,
Porque hoje há pregador que é showman, né? O homem dança, o homem salta, o homem faz pirueta, o homem prega, o homem conta piada, o homem... E nada contra. São características. Nada contra, por favor, não pense que eu estou criticando. De maneira nenhuma. Mas existem outros que estão prontos a dar a sua vida. Você sabe o que esse homem fez? Ele foi em 3 comunidades. Chegou diante dos chefes do tráfico. Levou ali o nome do rapaz, disse: eu estou aqui para resgatá-lo. Você me perdoe, mas para mim, isso é pastor. Vai além de ter uma palavra, vai além de tudo. Para mim, isso é pastor. E é esse tipo de pastor, esse tipo de gente, esse tipo de postura, diante das adversidades, isso é estar com a cabeça no lugar certo. Isso é diante da tempestade, e depois de passar o dia mal, permanecer inabalável. A família, hoje eu liguei para ele, disse: alguma novidade? Ele disse: ainda estamos procurando. Há 2 pastores indo a mais 2 comunidades, estamos procurando, não sabemos se vamos encontrá-lo vivo. E disse: e como está a família? Ele disse: hoje, pela primeira vez, entraram em nossa igreja. E, estranhamente, os pais disseram: nós temos paz. Nós estamos crendo que Deus fará alguma coisa, só podemos depender de Deus. Eu digo: olha, meu irmão, quando Deus resolver tudo isso, por favor, me conte o testemunho, porque isso vai fazer muito bem à minha vida. Porque eu tenho certeza que Jesus vai fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que o Senhor vai realizar, e nós aqui já aproveitamos e já oramos por esse jovem que, de fato, devia à criminalidade. Nós não estamos falando de uma pessoa inocente, mas se a morte de uma pessoa, se o mal de uma família produz qualquer alegria no nosso coração, nós precisamos ser salvos de novo. Nós precisamos ser libertos de novo. Por isso vencendo o dia mal. Um dos grandes problemas de vencer o dia mal é que homem eu serei depois da minha vitória. Que homem eu serei, porque muitos, depois da sua vitória, saem vitoriosos, mas derrotados. Saem arrogantes. Saem, sabe, essa Copa que estamos vendo, essa Copa, ela está muito estranha. Eu não conheço de futebol, tá? Dizem que todo brasileiro é técnico e tudo mais. Eu não sou técnico. Meu irmão, se alguém seguir a minha instrução, é batata, perde. Porque eu não entendo nada. Nada. Mas uma das cenas, porque eu vejo assim, né? Eu vou lá e vejo. O pessoal grita gol, aí eu vou assistir. Teve gol? Porque aí é bonito, né? O gol sempre é bonito. E mesmo, às vezes, tem uns gols que você olha, ou goles, né? Que você olha e diz: mas, meu Deus, foi coisa feia. Mas valeu, entrou, né? Entrou. Mas uma das cenas que me chamou a atenção é a grandeza de um campeão. Eu admiro muito, eu não sei, tem os seus prós, tem os seus contras, eu não estou dizendo, mas eu admiro, eu acho que o que faz certo, fazendo certo, é digno de louvor. Foi aquela cena do Cristiano Ronaldo, pegando o outro jogador, o apoiando e levando para fora, se bem que eles estavam com pressa do jogo seguir, mas ajudando e tudo mais. Você tem que ter uma grandeza. Você tem que ter uma grandeza para fazer. Os grandes, os fortes, não humilham os fracos.
muito menos os derrotados. Um vencedor que apenas trucida o vencido, ele não vence de fato. Ele produz para o futuro um adversário muito pior. Sabe, quando a Alemanha invadiu a União Soviética, foram as tropas de elite à frente. E, infelizmente, as tropas de elite da Alemanha, na época nazista, eram nada mais, nada menos que a Gestapo. E foram feitas muitas maldades, muitas ruindades. Quando o exército soviético, a Onda Vermelha, invadiu a Europa em direção a Berlim, as atrocidades realizadas pelo exército soviético foram das mais terríveis. De todas as mulheres encontradas pelo caminho foram estupradas. Não importava que tivesse 2 anos, ou 80 anos, todas eram estupradas. Uma barbárie impressionante, uma maldade impressionante. Os homens eram mortos, a maior parte deles eram crucificados em suas casas. Maldade. Isso fez com que os alemães buscassem os aliados ingleses e americanos para render-se a eles. Porque render-se à União Soviética era render-se à morte, era morrer. E isso criou um sentimento que até hoje perdura, não apenas na Alemanha, mas na Europa inteira, contra o mundo não mais soviético, mas russo. A visão que eles têm do mundo russo é muito, mas muito ruim. Qualquer coisa você pode perguntar ao Gianluca, que é italiano, e qual é a visão que o mundo europeu tem da Rússia. Sempre é violência, sempre é agressividade, sempre é ruindade. E não é dizer que todo russo é ruim, pelo amor de Deus, nem eu estou querendo dizer isto. Eu estou dizendo que você pode vencer uma batalha e no modo que você se porta depois da sua vitória, não apenas você desfalecer, você pode permanecer de pé, mas ainda assim, na tua moral, você está derrotado. Você está vencido. E graças a um pastor, após a Segunda Guerra Mundial, quando o bloco comunista fechou o lado da Alemanha Oriental, aonde estavam as fazendas, onde estava a produção de alimento, e a Alemanha Ocidental, onde estava a indústria, não tinha praticamente mais alimento, foi feita a famosa Operação Comida, onde os bombardeiros começavam a levar comida da produção, especialmente da Inglaterra, para a Alemanha. E um dos pilotos, sendo um pastor, ele, quando passava pela Alemanha, ele via crianças, os órfãos da guerra. E lembrando eles de sua própria casa, lembrando eles de sua própria família, e sendo um pastor, ele propôs aos seus amigos, e em vida militar essas coisas são muito estranhas, que você não pode fazer as coisas da sua cabeça. E ele, então, tomou o seu lenço, fez um pequeno paraquedas e tomava os chicletes, os chocolates e tudo aquilo que fazia parte da ração diária dele como um oficial e fazia cair de paraquedas. Eu vi o testemunho de uma pessoa já adulta falando: nós aprendemos a odiar aqueles bombardeiros. Mas quando a comida começou a cair, quando os doces começaram a cair, aquilo que nós odiávamos
nós passamos a amar. E a maior parte dos antropólogos, sociólogos e historiadores são unânimes em afirmar que a atitude desse homem, que depois foi seguida por todos os pilotos da Operação Comida, e foi conhecida na Segunda Guerra Mundial como Operação Comidinha, tornou a Alemanha aliada dos Estados Unidos. Não foi a política, foi um ato de bondade e de misericórdia. Foi um ato de grandeza, porque ser bom não é ser fraco. Ser bom é ser grande. Para que, tendo passado o dia mal, permanecer inabaláveis. Eu não me alegrarei na derrota do meu inimigo. Ao contrário, a Bíblia diz, se vires o teu inimigo padecer fome e sede, dá-lhe de comer e dá-lhe de beber. É isso que nós temos que fazer. É esse tipo de coração que Deus espera encontrar na Igreja de Cristo. Eu quero ser essa igreja. Você pode dizer amém a isso? Meus irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor. E no final da ceia, nós vamos fazer uma coisa. Todos os pastores presentes estarão aqui à frente, erguendo a mão em sua direção, abençoando a sua vida. Nós teremos o toque do chofar. O chofar é um instrumento sagrado, mais conhecido nas Sagradas Escrituras pela tradução não perfeita, mas contextualizada, que é trombeta. E ele anuncia a santa reunião e proclama o toque de guerra. Que anjos do Senhor venham ao nosso socorro. Que o Senhor se levante a nosso favor. E que o Senhor nos dê as vitórias. Nós vamos jejuar. E por isso eu escolhi esse texto. Porque Deus vai nos dar a vitória. Porque jejum e oração é batalha. E batalha espiritual. Porque a casta que só sai com jejum e com oração. Mas depois de termos passado o dia mal, nós vamos permanecer inabaláveis. A vitória não nos levará a uma derrota, não nos contaminará a sermos vencedores derrotados. Deus há de nos abençoar. Deus há de nos guardar no nome de Jesus Cristo.